Vamos falar sobre esse caso da jovem Letícia Peixoto, assassinada a tiros em 2023, na cidade de Campos. Esse caso segue sem condenação. A vítima estava grávida de 8 meses na época do crime. E a gente vai entender agora como é que está esse processo com a repórter Letícia Antunes, até porque agora tem essa notícia de que o júri popular, que estaria programado para o dia 30 agora de julho, pode ser suspenso. Letícia, explica melhor pra gente. Bom dia. Oi, Ana, bom dia para você e para todos que estão nos assistindo. Esse júri que está marcado para o dia 30 de julho é dos 3 envolvidos. A gente lembra que são 4 pessoas, envolvidas nesse crime, de acordo com todas as investigações. Então, seria o julgamento do homem que estava dirigindo a moto, do homem que executou a Letícia e também do intermediário. Então, seria o julgamento de 3 pessoas no dia 30 de julho. Mas, de acordo com o advogado da família da Letícia, esse julgamento pode ser adiado, porque um desses envolvidos, um desses 3 réus, ele entrou com um pedido para desmembrar daqui da cidade de Campos essa audiência. Eles não querem que aconteça aqui na cidade de Campos, eles estão alegando que teve uma repercussão muito grande aqui na cidade, a imprensa ficou em cima de toda essa situação, então eles acham que isso pode influenciar. E de acordo com o advogado, isso já está no Rio de Janeiro, eles enviaram de novo aqui para Campos, para o Fórum de Campos, para saber aí a decisão, e isso é um pouco demorado. Então, por isso, pode ser que seja adiado no dia 30 de julho. Mas a gente lembra que o primeiro julgamento estava marcado para acontecer no dia 21 de maio, mas foi remarcado porque um desses envolvidos, desses 3 envolvidos também, teve uma troca de advogado. Ele trocou o advogado que estava defendendo ele. Então, a justiça aí permite que eles peçam o adiamento por conta desse motivo, falando que o advogado, do caso, teria que se inteirar da situação, saber tudo que estava no processo. Então, foi remarcado para o dia 30 de julho. E aí, uma expectativa da família é que com essa remarcação, possível remarcação, aconteça de novo o julgamento dos 4 envolvidos, porque além desses 3, tem o suposto mandante, que seria o noivo da Letícia, o namorado da Letícia na época, só que o caso dele está separado. Por enquanto, ele seria julgado separado, mas ainda sem data. Mas aí, de acordo com o advogado, se acontecer esse adiamento, pode ser que esses 4 envolvidos voltem a ser julgados no mesmo júri popular. Então, a família está apreensiva com essa situação. Eu fui mais cedo conversar com a dona Cíntia, ela é mãe da Letícia. A gente lembra que na época do crime, ela tentou até conter o atirador ali na tentativa de salvar a filha, foi atingida por um tiro na perna, então ela é uma das vítimas desse crime. Então ela continua, claro, muito abalada e cada vez mais descrente na justiça, porque ela fala que ela precisa dessa justiça para poder seguir. Ela nunca vai esquecer esse assassinato, esse crime, a perda tão brutal da filha dela e do neto, mas ela precisa que seja feita a justiça. Eu conversei com o irmão da dona Cíntia, o tio da Letícia, ele também falou que a família está parada. Eles comentaram a situação da irmã deles, a irmã da mãe da Letícia, que estava no carro, ela tinha síndrome de Down, ela estava ao lado da Letícia no dia do crime, e ela ficou muito assustada com tudo que aconteceu e faleceu. Ela teve depressão, parou de falar depois que presenciou tudo. Então é um crime que abalou demais a família. Além deles terem essa perda da Letícia e do bebezinho, que ficou apenas um dia vivo, A Letícia passou por uma cesariana de emergência para retirada do bebê, mas o bebezinho não aguentou, chegou a ficar internado. Mas é um caso que comove toda a cidade. Então, por isso, seria aí o pedido da defesa de tirar daqui da cidade de Campos. Vamos ouvir a dona Cíntia falando de toda essa situação. A gente fica se preparando para todo esse processo, e para ver se isso logo chega a um fim. E é isso,
um pouco desanimador e triste ao mesmo tempo, porque a gente não tem a resposta que a gente quer da justiça, né? A gente não tem essa resposta de imediato, né? Como o doutor Márcio falou, está dentro dos parâmetros dos amparos que a justiça dá, dos direitos, né? Que, infelizmente, nós da família não temos direito, minha filha não teve direito nenhum na hora que eles planejaram, né, esse crime cruel e brutal com a minha filha, da minha filha ser executada, ela e o filho dela, né, automaticamente, porque ele estava na barriga dela, até ele nasceu e depois veio a falecer, né, com todo esse, devido a tudo que ela sofreu. Aí, ô Fred, qual que é a melhor IA para estudar? É o Gemini do Google, ela resume videoaula do YouTube. Isso que a dona Cíntia fala, né, desse planejamento que eles fizeram, né? A gente lembra que na época do crime a polícia descobriu que eles tentaram matar ela outras vezes, mas não tinham conseguido por conta aí de ter muitas pessoas presentes e aí que eles executaram o crime realmente na noite aí do comecinho de março de 2023, né? Porque a rua estava vazia, de acordo aí com a ideia deles, estava mais fácil de cometer o crime. Então, a dona Cíntia fala muito nessa situação, que a filha dela não teve escolha nenhuma. E agora os réus estão aí podendo, né, entrar com recurso em cima de recurso. Tem um mandante também que tem um recurso que está sendo julgado em Brasília, na tentativa de desmembrar, né? Ele conseguiu, ele vai ser julgado separadamente por enquanto. Então é todo um assunto aí que deixa a família muito abalada. O tio da Letícia, ele falou também da possibilidade desse júri ser em outra cidade, porque são cerca de 25 testemunhas. E tem a família também que quer acompanhar, claro, o advogado. Então, já pensou na logística para levar essas pessoas para uma outra cidade? E até porque, de acordo com a experiência do advogado, esse não vai ser um julgamento de apenas um dia. Possivelmente vai durar pelo menos 2 dias. Então, teria que bancar a alimentação dessas pessoas, a hospedagem dessas pessoas. Imagina só a logística para tudo isso. A família já passa por uma situação muito delicada, né, com tudo isso, vivendo todo esse luto que não consegue viver direito porque pela falta de justiça e ainda ter que fazer toda essa intermediação de levar as pessoas para outra cidade. Outro detalhe que eu conversei com o advogado da família é que em casos assim de grande repercussão foi pedido também esse desmembramento da cidade, né? Que fala que é desaforar, porque vai tirar do foro de Campos para colocar em outra cidade. Então ele falou que outros casos de grande repercussão, como o caso do menino Henri Borel, que aconteceu no Rio de Janeiro, foi pedido também para tirar da cidade do Rio de Janeiro por conta aí da mídia, mas eles não conseguiram. Tem casos de grande repercussão, como o caso do Isabela Nardoni, Elise Matsunaga, todos foram pedidos, mas eles não conseguiram tirar da cidade de origem. Vamos ouvir o advogado falando. O primeiro adiamento foi em razão de uma troca de advogados 5 dias antes do júri, tá? Porque o advogado que entrou tinha um julgamento em outro lugar, fora outros pretextos, né? Então, foi adiado o júri do dia 21 de maio para agora, 30 de julho. E agora, no final de junho, a mesma defesa, né, o novo advogado que entrou no caso, que é o advogado do intermediário, entrou com incidente de desaforamento para tentar tirar o julgamento daqui de Campos e levar para uma outra comarca, sob o pretexto de que a imprensa está influenciando a região e que isso poderia causar uma imparcialidade dos jurados, né? Então, como nós estamos aí na iminência de ter o julgamento dia 30, pode acontecer que não dê tempo de julgar esse incidente, tá? E que esse júri pode ser que seja adiado novamente. Não está adiado, está suspenso, mas se não der tempo de julgar esse incidente de desaforamento, pode ser que seja adiado novamente. Então tá aí o advogado da família, né, falando, né, sobre esse novo pedido que pode chegar ao cancelamento, né, ao adiamento desse julgamento. Mas como eu estava falando, né, de acordo com a experiência do advogado, é difícil casos de grande repercussão
como o caso Letícia, que tirem da cidade, né? Porque já aconteceu aqui, toda a população está comovida com a situação. Então, de acordo com ele, em outras experiências, né, experiências midiáticas, crimes que ficaram conhecidos no país todo, eles não foram retirados. A defesa desses criminosos, né, eles não conseguiram tirar do fórum de origem, da cidade de origem. Então, a gente continua acompanhando esse caso, né, para saber se vai ou não ser adiado esse julgamento. A gente acompanha para ver como que vai ficar essa situação e, se for adiado, se vai ter a possibilidade do possível mandante ser julgado com os outros 3 réus.